Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. O tema do nosso devocional é o poder do perdão. O perdão tem o poder de tirar pessoas de um lugar de morte para um lugar de vida. O perdão é um dos elementos, inclusive, do plano de salvação de Deus para nós. Um dos papéis do cristão é promover o perdão, tal como o próprio Jesus nos ensina em Mateus 6,14, dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Jesus também incentiva a promovermos a paz. Vejamos o que diz Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É preciso lembrar que Deus nos deixou um ministério em comum a todo cristão, que é o ministério da reconciliação. O fato é que pessoas reconciliadas com Deus tendem a se reconciliar com outras pessoas. Vejamos 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O ego e o orgulho são as maiores barreiras que impedem alguém de liberar um perdão. Muitas pessoas também usam as feridas causadas por outras como argumento para se afastar ou deixar de fazer algo. Porém, isto apenas revela uma tendência que já havia em seus corações. Pessoas que não querem fazer algo ou não querem estar em algum lugar são mais suscetíveis a se sentirem feridas. Algumas estão apenas esperando a oportunidade de culpar alguém por seu afastamento. O ressentimento também é um dos fatores que separam as pessoas, apesar do fato de que ele é opcional. Quando o ressentimento por alguém retorna, mesmo quando já acreditamos ter perdoado, é sinal que tomamos o perdão de volta, sendo necessário perdoar novamente. Um único pecado requer de 1 a 70 vezes 7 perdões. Vejamos o que diz Mateus 18, do 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A Bíblia nos leva a crer que o homem forte é feito de lutas, mas não lutas contra a carne e sangue. O verdadeiro vitorioso é aquele que demonstra a capacidade de perdoar e pedir perdão. Pedro nos fala que o perdão está em amar. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma das coisas que nos impedem de perdoar de verdade alguém que nos fere é não enxergar o arrependimento de quem pecou contra nós. É preciso ter consciência de que o perdão não pode ter como pré-requisito um pedido de desculpas. Às vezes, esses pedidos só vêm depois que o perdão é liberado. O perdão é liberdade para quem perdoa e para quem é perdoado. Mais do que pedirmos para Deus mudar o coração de quem nos machuca, é preciso pedir para o Senhor nos dar um coração perdoador, que supere as ofensas. Ezequiel 36, versículo 26 diz: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. O sentimento de quem sofre uma ofensa normalmente é de estar sendo tratado injustamente. É preciso lembrar de que Jesus nos dá um belo exemplo sobre isso, pois ele foi um justo que viveu e morreu para que injustos tivessem uma segunda chance. Precisamos aprender a perdoar e a incentivar o perdão, pois recebemos um perdão de Deus que, na verdade, nem merecíamos. Lembremos também de que perdoar é diferente de voltar a confiar. O perdão do cristão é para todos, mas a amizade continua sendo para poucos. Impor limites e evitar os abusos é necessário. Entender o significado real de mostrar outra face quando formos agredidos de alguma forma é essencial para não cairmos na ingenuidade de permitir abusos e mais problemas. Perdoar não garante que quem erra se arrependa, mude e peça perdão.
Perdoar fala mais sobre o perdoador do que sobre o ofensor. Oremos assim então. Seu Deus Pai, que o Senhor coloque em nós um coração de carne, um coração capaz de perdoar e incentivar o perdão entre os homens. Meu Deus, que sejamos aqueles que apaziguem as situações e não aqueles que inflamam os problemas. Senhor, que sejamos os pacificadores nessa terra, os conhecidos por filhos de Deus, os capazes de perdoar e pedir perdão. Eu peço que, se há um passado nos prendendo, um sentimento de chateação, de raiva, de ódio, de amargura em relação a alguém, que essa prisão seja rompida agora em nome de Jesus. E que sejamos capazes de guiar as pessoas para a saída dessas prisões. E é assim que oramos. Amém.